7 de setembro de 1922, durante a comemoração do centenário da independência, brasileiros ouviam pela primeira vez o que seria uma transmissão de rádio. E foi através das ondas de radiofrequência que se tornou possível romper barreiras geográficas e sociais, promovendo acesso a conteúdos informativos e educativos em todo o país. A Rádio Sociedade do Rio de Janeiro foi fundada em 1923 pelo antropólogo e educador Edgar Roquette Pinto. Apesar do sucesso, o rádio só ganhou espaço na década de 1930. E foi após a sanção de uma lei que autorizou a transmissão de propagandas pelas emissoras de rádio em 1932. Assim, grandes empresas começam a investir em propagandas no rádio e, com isso, o aparelho passou a ser mais acessível. Músicas populares e os programas de entretenimento, como radionovela, foram ganhando espaço. Na década de 1950, o rádio viveu a Era de Ouro. E é aqui que entram os nossos personagens, aqueles que viveram o que é considerada a melhor época da história do rádio. E eu sou Jaine Santana e este é o Unicast, um podcast experimental desenvolvido por alunos da disciplina de jornalismo e mídia sonora. Juntamente com os meus colegas Lescar, Ilgner, Arlânio e Julian, estaremos com vocês até o fim deste episódio. Então, o rádio para mim era informação. Quando ouvia notícia, para mim era muito importante, porque a gente rodava muito, viajava muito, então, e conseguia a informação nos noticiários. E música, adorava ouvir música. Esse que você acabou de ouvir é o Luciano Artioli. Nascido em 1962, hoje com 60 anos, relembra as emoções vividas pelas estradas, coisas que ficam marcadas para sempre em sua memória. Eu trabalhei com caminhão desde muito novo e tinha um namorado de uma tia, 19 anos, e eu com 16 para 17 eu já estava viajando com caminhão. E eu ouvi Zé Ramalho, a gente fazia São Paulo-Belém. E eu ouvi Zé Ramalho primeiro no Belém, naquela região, Imperatriz, no Maranhão, na BR-153. Depois eu comecei a ouvir Zé Ramalho em São Paulo, no Rio. A gente ligava o rádio e ouvia ele lançando a Vorraia, as músicas dele. Mas primeiro eu ouvi Zé Ramalho no Belém, Imperatriz, no Maranhão, para depois ouvir São Paulo e Rio de Janeiro. Isso me veio a lembrança. Eu sou de São Paulo. Em São Paulo você tem que ter algumas informações, principalmente de fluxo e contrafluxo, de acidentes em marginal, o trânsito mais carregado. E a rádio sempre me trouxe esse favorecimento. Ela nunca me deixou na mão. E tinha um programa na rádio, isso já na adolescência voltando um pouquinho, que era da Bandeirantes, que tem um bordão que eu guardei na minha lembrança até hoje. É um bordão que eles falavam toda vez que se começava a programação. Era mais ou menos assim: a primeira hora. Ouvinte fiel, Eduardo estava sempre atento às informações de trânsito da capital paulista, pois para ele era muito importante estar bem informado antes mesmo de sair de casa. E a lembrança que eu tenho de rádio é uma lembrança muito boa mesmo, porque era um rádiozinho eles eram de tauba, né? Aí tinha uns botões, a gente colocava em cima de uma mesa e ficava tocando. Era de pilha, né? Não tinha energia nessa época, era só negocinho de pilha mesmo. E tocava aquelas músicas bonitas, né? Tinha uma enraida mesmo, né? Era Garanhuns, era muitos cantos, né? Muitas cidadezinhas que tinha raida. Aí passava aquelas músicas, né? Tinha aquele locutor passando aquelas músicas bonitas, a gente mesmo fazia pedido.
Maria de Lourdes, aos 64 anos de idade, nascida no interior de Pernambuco, uma vida simples de interior. Ouvia as músicas caipiras e músicas sertanejas, sem deixar de ouvir informações e notícias, nos mantendo sempre bem informado. Um pequeno objeto, mas que guarda lembranças inesquecíveis. Não é de hoje que a música sertaneja tem o seu lugar de destaque no Brasil. O gênero musical foi trazido pelos colonizadores portugueses. Os jesuítas utilizavam a música na catequização dos índios e também em celebrações religiosas. O estilo musical continuou crescendo e passou a ganhar mais espaço, principalmente no rádio. E o negócio de rádio eu ouvia desde 64, 65 por aí. E os meus programas preferidos eram sertanejo. Por exemplo, a rádio que eu mais ouvia no início era a Nacional de São Paulo, com Edgar de Souza, o locutor da época, Tupi, também de São Paulo, Clube de Goiânia, Brasil Central, Nacional da Amazônia, principalmente que tinha as novelas que eu gostava muito, com a Temisa Azevedo, Tia Leninha, Paulo Torres, José Neri, Maurício Fares, assim por diante. As músicas da época eu gostava muito de sertanejo, mas os títulos eu não tenho, por exemplo, mas eu gostava muito do Silveira e Barrinha, Moreno e Moreninho, André e Andrade, Tunico Tinoco e outros da época, é os que eu mais preferia. Liazina Vieira, aos 80 anos de idade, nos deixa clara sua afeição ao rádio, como quem viveu a vida toda no interior de uma pequena e pacata cidade, tendo o rádio como companheiro nas madrugadas, ao ver o sol nascer, o cantar do galo e ouvindo o bom e velho companheiro, acompanhada sempre de um bom café passado no coador de pano. A minha primeira memória, quando eu me lembro de rádio, é quando eu era criança. Eu gostava muito de varrer os terreiros na casa dos meus pais. E eu estava sempre com um radinho de pilha na forquilha do pé de manga. E o que é mais interessante, mais engraçado, é que sempre que tocava uma música assim bem bonita, boa para dançar, eu esquecia que estava varrendo o terreiro e começava a rodopiar com a vassoura. Venha de onde vier, seja como for. Raimunda, minha mãe, hoje com 51 anos, mora em Tangará da Serra. Mas 30 anos atrás a realidade era outra. Ela, então uma garotinha no interior do Maranhão que, antes do casamento precoce que viria mudar os rumos da sua vida, gostava de varrer o terreno na companhia do amigo inseparável, o radinho de pilha. Quantos outros ilustres brasileiros, assim como a minha mãe, também não desbravaram o coração do país na companhia do radinho a tiracolo? Uma coisa, então, fica para reflexão, para a posteridade. Rádio é e sempre vai ser memória. E depois de conhecer um pouco da história dos nossos personagens, de suas vivências com o nosso companheiro de todos os dias, vale parar um pouco para pensar, por que o rádio conseguiu conquistar uma legião de admiradores? Na verdade, esse é o meio de comunicação riquíssimo em possibilidades, principalmente por usar e abusar de duas características fortes no ser humano: a imaginação e a emoção. A música, a locução, os efeitos sonoros, eles são capazes de criar imaginação a cada um dos nossos ouvintes. Não é à toa que nos emocionamos, nos divertimos, nos indignamos e, por fim, nos envolvemos com o dia a dia do rádio. Agradeço a você ouvinte que esteve até aqui comigo. Eu sou Jaine Santana e este foi o Unicast, Memórias do Rádio.